Estamos iniciando uma nova temporada e no estudo de hoje nós vamos começar a entender o que é o ser humano, quais são as dimensões que nós possuímos na nossa vida e qual a importância de cada uma delas. É agora no programa Escola Bíblica. Feliz 2024! Tudo bem com você? Quero saber como é que foi seu final de semana, como é que foi a virada, como é que foi o jantar, tudo bem aí? Foi tudo tranquilo? Reuniu a família? De novo, é a segunda reunião, né? Reuniu todo mundo, aquele momento especial. Fez o seu... Você que tem hábitos cristãos, fez aquele culto de agradecimento, de pedidos para que o Senhor esteja em 2024 ao nosso lado. Ele estará, né? Para que a gente tenha percepções e a gente olhe para Ele intensamente a cada dia. Eu espero que esses momentos aí em família tenham sido momentos agradáveis. Está de férias ou está em casa já... A partir de amanhã, trabalho já é normal? Como é que estão as coisas aí? Qual é o planejamento? Criançada em casa? Aí tem que desenvolver atividade aí, né? Não é fácil. Tá visitando o vovô e a vovó? Você está recebendo seus netos aí na sua casa? Aproveite, desfrute. Eu sempre digo que a convivência com os avós faz com que a gente desenvolva aspectos emocionais muito interessantes. Ver, por exemplo, os pais, os nossos pais, isso é muito, muito legal. Eu tive o privilégio de conviver com os meus avós diariamente, os avós maternos, e sempre em ocasiões especiais com os avós paternos. Sempre, final de ano, a gente arrumava as malinhas, pegava um ônibus e ia para Tijucas. Isso mesmo. Santa Catarina, para a casa dos meus avós, pais dos meus pais. Momento muito especial. Eu espero que você desfrute. Nós estamos aqui no programa Escola Bíblica, começando uma nova temporada. Para você que acompanha o programa, semana passada eu mencionei que essa vai ser uma temporada diferente. Isso mesmo. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos uma assistente bíblica virtual. É a nossa inteligência artificial que estuda a Bíblia, que ensina a Bíblia. Nós temos alguns colegas que eles vão estar aqui com a gente falando um pouquinho, que eles preparam, né? Eles apresentam, eles colocam conteúdos bíblicos, teológicos, para que a nossa esperança, a nossa assistente bíblica virtual, ensine a Bíblia, responda perguntas. E essa temporada eu vou te convidar a começar o ano estudando através do WhatsApp. É isso mesmo, tá? Então você vai mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12, está aparecendo aí na tela. Esse é o WhatsApp para você salvar aí. É o 12982000062. 12982000062. Esse é o WhatsApp da esperança. E você vai estudar. E se você quiser estudar esse estudo que a gente vai fazer, que é o estudo de crescimento espiritual, como desenvolver minha vida espiritual, você vai colocar lá espiritualidade. É isso, diretora? Só vai escrever espiritualidade. Manda para a Esperança espiritualidade, tá bom? E você vai poder estudar através do WhatsApp. Eu vou mostrar aqui, ó, porque eu comecei a fazer o estudo bíblico com a Esperança. Esse estudo bíblico que a gente vai fazer aqui, comecei a fazer com ela também. Então tá aqui, ó. Posso mostrar aqui já? Ó, olha lá. Tá. Vai aproximar aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Dá uma olhadinha. Tá ali a Esperança. Tá vendo? Eu estou interagindo com a Esperança
A esperança que eu já terminei um estudo, a esperança diz assim, você agora é o momento de você orar. Ela vai conversando com você, vai te mandar perguntas. Deixa eu abrir aqui. Está aqui, está salvo aqui, Vou mostrar aqui para você. Olha aqui. Está aqui a nossa esperança, a instrutora bíblica virtual. Então, quero convidar você sabe que o WhatsApp é o meio de comunicação que a gente mais usa no Brasil e, por isso, nós queremos ensinar e estudar a Bíblia pelo WhatsApp. É bem simples, salva o número, tá? 12 982 00 0062 e escreve espiritualidade que você já vai receber esse estudo, que é como desenvolver a vida espiritual. Combinado? Vamos experimentar aí ao longo das férias, você vai estar em casa, você vai estar de férias, né? Só parar, é prático, esse é o nosso objetivo, vai ser prático. Vai estudar pelo WhatsApp, vai tirar os seus momentos de devocional, a gente está tentando facilitar as suas férias, porque você vai carregar o guia de estudos no celular e a esperança vai conversando com você. Combinado? Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor nos dê iluminação ao estudarmos a palavra de Deus. Pai do céu, nós vamos estudar a Tua palavra através da instrutora bíblica virtual, que é uma ferramenta que a gente tem usado na Novo Tempo para nos conduzir ao texto bíblico. Nos ajude, Pai, a termos lucidez do céu, o Espírito Santo nos conduza ao abrirmos a Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Estava orando aqui pensando, né? A gente tem a nossa escola bíblica, que produz os nossos guias, pode ser em PDF, material impresso, mas a gente tem a nossa escola bíblica digital. Qual é o nosso objetivo? Criar ferramentas para facilitar com que a palavra de Deus... Então, sempre é a palavra que vai ser exaltada. Então, vai ter o guia, você vai recebendo no WhatsApp, mas vai nos conduzir à Bíblia. Eu tenho a certeza que vai ser uma benção. Vamos conversar, vamos lá. Vamos começar conversando um pouquinho sobre esse tema, como melhorar a minha espiritualidade. E melhorar a espiritualidade engloba todas as pessoas, porque todos nós, de alguma forma, independentemente de crença, nós temos necessidades espirituais. E esse é o nosso objetivo aqui com você. Como anda a sua espiritualidade? Eu vou, é lógico, fundamentar temas bíblicos aqui, mas é que a gente cresça em 2024 a nossa espiritualidade, que a gente tenha mais sensibilidade e como a gente pode fazer isso. A lição 1, que você vai ver que a esperança vai mandar aí para você, vai interagir com você, é porque eu devo melhorar a minha espiritualidade. Por quê? Porque todo ser humano deveria pensar em crescer na sua espiritualidade. E aqui eu quero trazer algumas reflexões para a gente, né? Na sua visão, o que é o ser humano? Quando você olha para o ser, para a pessoa, para uma pessoa, ou quando você olha para você, como você se define? Quem é você? Quem é uma pessoa? A gente pode ter aqui definições filosóficas, mas eu quero trazer uma definição bíblica. E quando você olha para a vida, como você definiria o que é a vida? A gente tem contexto familiar, a gente tem contextos pessoais físicos, a nossa casa, as nossas rendas, a nossa viagem, as nossas viagens, a formação. Então, o que é a vida? O que é o ser humano e o que é o ser humano dentro disso que nós chamamos de vida? E eu quero trazer para você aqui, normalmente a gente olha a vida através de dimensões ou de aspectos. Eu coloquei 3 aqui. Então, eu posso olhar para a minha vida através de uma dimensão espiritual. As necessidades espirituais que eu tenho. Ou seja,
olhar para a minha vida e dar um sentido para ela. Qual foi minha origem? A gente acabou de estudar aí nessa última temporada a origem de tudo, né? Eu olho para o futuro e penso, o que será no futuro? Aquilo que a gente chama de vazio interior, e a gente vai estudar um pouquinho isso, eu olho e digo assim, uau, parece que a vida às vezes não faz sentido. Eu preciso crer em alguma coisa. E eu pergunto para você, no que você acredita? Talvez você acredite na existência de Deus, talvez você não acredita na existência de Deus, talvez você acredita que Jesus vai voltar, que o mundo vai ser transformado, mas talvez você não acredita nisso. Quando você pensa nas suas tendências, seus desejos, seus erros, você consegue definir como pecado ou não? Isso tem a ver com o que a gente chama de espiritualidade. Mas outra dimensão que a gente tem é a dimensão física. E você que se exercita, se você gosta do exercício físico, ou se você não gosta também, você consegue olhar a dimensão física. Quando você vai pegar uma coisa e, né, deu aquela dorzinha assim, quando você sobe a escada, né, e dá aquela forçadinha no joelho, ou quando acontece um acidente. Então, nós somos espirituais, mas a gente é físico também, né? Se eu aperto, eu sinto dor, se eu encosto no fogo, né, tem uma reação física dentro de mim, meu bem-estar, né? E a gente tem também um terceiro aspecto, que é um aspecto emocional. Então, nós somos emocionais também. Quando a gente está assistindo algo, quando a gente está ouvindo algo, quando a gente está lendo algo, isso faz com que a gente reaja emocionalmente. Mas o interessante é que a gente reage emocionalmente, mas a gente também reage fisicamente. E a gente reage espiritualmente, a gente faz reflexões. Se a gente sente, por exemplo, o coração acelerar, a gente está reagindo fisicamente, mas aquilo afetou a gente, pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim, um medo, por exemplo, um susto. Aí você começa a olhar e diz assim, eu tenho dimensões, aparentemente parece que elas estão divididas, mas em realidade é um só. Eu poderia colocar outras, por exemplo, nós temos dimensões sociais aqui também, fazem parte os nossos relacionamentos, mas basicamente eu queria colocar essas três, a espiritual, física e a emocional. Mas a pergunta é, como a Bíblia apresenta quem nós somos? Porque, como eu mencionei para você, ainda que a gente esteja estudando com a esperança, a gente é conduzido ao texto bíblico. Ainda que você vai ver aí no seu celular, você vai ver que é o texto bíblico que vai nos direcionar. E a pergunta é, como a Bíblia define quem nós somos? E eu quero começar com o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Eu já fiz algumas vezes aqui no programa uma análise desse texto, né? O pó da terra é a nossa parte física, o sopro de vida que o Senhor colocou em nós, aquilo que nos dá vida. E a soma, né, soprou, que é o fôlego de vida, e a soma disso, do pó mais o sopro, o fôlego de vida, faz com que o homem seja uma alma vivente. E quando a gente fala sobre o tema de alma, a gente tem a tendência de olhar como algo, uma energia, ou um ser que foi colocado dentro da gente. E eu estudei na última temporada que nós quando a gente estudou a origem do ser humano, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, porque a alma é um ser, é uma pessoa. E é interessante que a palavra originalmente, ela é usada para outros, dentro do texto bíblico, com outras definições.
A alma tem fome, a alma tem sede, a alma tem sentimentos. Por isso, quando a Bíblia fala sobre ser ou alma vivente ou ser vivente, está falando de uma pessoa, mas não está falando de uma pessoa só fisicamente, um ser físico. Está falando de uma pessoa que sente, uma pessoa que tem fome, uma pessoa... São todas as dimensões em uma pessoa, em um ser. Por isso, biblicamente, nós somos o que a gente define um ser só, ou um ser holístico. Na visão bíblica, o ser humano com alma vivente é um só, não existem divisões. A gente vai usar muitas vezes aqui essa expressão de dimensões para ser didático, mas é uma pessoa só. Então, biblicamente, quando ele fala que é um ser vivente, é uma pessoa que é físico, que é emocional, que é espiritual. E a gente vê isso quando a gente explora o texto bíblico, e eu quero dar uma referência ao texto de Gênesis. Se você pode abrir, Gênesis 43 e o verso 30, o contexto desse texto é a história de José e os seus irmãos. Para aqueles que não conhecem a Bíblia, José foi rejeitado, vendido pelos seus irmãos, ele era um queridinho do pai, tinha rejeição por isso, e os irmãos um dia, quando tiveram oportunidade, estou resumindo, venderam, mandaram ele, queriam matá-lo, e aí decidiram vendê-lo, e ele foi como escravo para o Egito. E lá ele prospera, passando por altos e baixos, confia no Senhor, até que ele se torna a segunda pessoa mais importante, um governador da nação mais forte da época, e aí há um período de fome, primeiro de prosperidade, ele administra e o Egito enche os seus celeiros e se torna uma nação que vai prover para todas as nações circunvizinhas. E aí a família de José, que ficou lá em Israel, a família de Jacó, vai buscar alimento, e aí José se encontra com seus irmãos, e a história tem desdobramentos, mas nesse verso ele reconhece, ele sabe quem eles são, e ele agora vai passar pelo momento de revelar-se, contar para ele quem ele é. E olha só como o texto descreve esse ser, José, reagindo. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Essa expressão, originalmente íntimo aqui, dá a ideia de que o seu intestino se comoveu. Ou seja, aquele momento daquela pessoa de reencontrar os irmãos, depois de todos aqueles anos que os irmãos fizeram, ele trabalhar suas emoções, aquele ser que é espiritual, aquele ser que é emocional, e ele sai para chorar, ele também é um ser físico, porque ele é um só, não teve como separar. A espiritualidade, o perdão que Deus colocou no coração, o não vingar-se, porque Deus cuidou da vida dele, não teve como separar a emoção de chorar e não teve como separar o que ele sentiu. Por isso que a palavra bíblica sentiu no intestino, doeu. Por isso, quando a gente olha para a vida, a gente tem que entender que estar em comunhão com Deus me beneficia fisicamente. Estar em comunhão com Deus me beneficia emocionalmente. Eu estou citando separadamente, mas na realidade é um só. Assim como estar bem fisicamente me influencia minha vida espiritual, estar bem fisicamente influencia minha vida emocional. Assim como estar bem emocionalmente influencia minha espiritualidade e influencia meu físico. Por isso, eu devo olhar como um ser único. Na sequência, por exemplo, a gente vai para o Novo Testamento, em Lucas capítulo 7, essa é a história. Depois você pode ler com tranquilidade, com reflexão assim, né? Essa é a história da ressurreição do filho da viúva de Naim, começa no verso 11 e vai até o verso 16.
e todo aquele ambiente, toda aquela situação, diz o texto, né? Vendo o Senhor se compadeceu dela, vendo a mulher que levava seu filho, uma viúva que levava agora seu filho para enterrá-lo, vendo o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. A palavra compadecer-se aqui nós estamos falando do Novo Testamento, é uma língua diferente, mas ela tem a mesma ideia, são as partes internas, ela é usada para definir coração, pulmão e fígado, ou seja, ele se compadeceu, ou seja, as suas entranhas aqui mexeu com a sua parte física. Por que eu estou citando esses exemplos? Para que a gente entenda que quando nós falamos em crescimento espiritual, desenvolver a espiritualidade, a gente está olhando para o ser humano como um todo, uma única pessoa. Agora, a gente tem implicações em olharmos isso separadamente? Temos, a gente tem implicações, porque tudo tem uma dimensão espiritual. E na visão oriental, na visão bíblica, que é a visão oriental, não existe separação, nós somos um ser só. Olha só um texto de implicações que a gente tem se a gente olha separadamente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Se a gente abrir o texto bíblico e a gente analisar 1 Coríntios capítulo 6, ele começa esse texto, essa ideia que começa no verso 12 e vai até o verso 20, é um conselho que Paulo dá aos cristãos na cidade de Corinto. Então ele pede, o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Então ele apresenta nesse texto que o corpo é algo redimido de Cristo. Ele é um corpo redimido, então ele precisa de Cristo, não pertence a vocês. O corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita e o corpo foi comprado por preço precioso, ou seja, Jesus morreu. E o que ele está fazendo aqui? O que ele está explicando nesse contexto do texto? São as práticas. Eu vou ler, por exemplo, aqui verso 16. Não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela, porque se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade contra o próprio corpo. E aí ele vai dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Porque fostes comprado por preço. Ele está falando aqui de uma prática e de um costume, de uma visão que dentro da cultura grega era influente. Eles achavam que aquilo que o corpo fazia não influenciava o espírito. Ou seja, as práticas sexuais, as práticas imorais não afetavam o espírito. E Paulo está dizendo assim, não, afetam, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele vai dizer, tudo que você faz, sua espiritualidade vai influenciar, e o que você faz fisicamente vai influenciar. E você tem que olhar para o corpo redimido, que ele precisa de Cristo. Cristo precisa entrar para te dar novas visões. O corpo é a habitação do Espírito Santo, e a gente vai ver isso, como eu desenvolvo minha vida espiritual, e que está ligado à minha parte física e à minha parte emocional, a partir do momento que o Espírito Santo me guia, me dá uma nova visão de vida. Está claro isso para você? Quando você olha para você como um ser, uma pessoa, um ser humano, você olha assim de forma geral, você consegue perceber que tudo está ligado, que aquilo que você assiste, que aquilo que você ouve, que aquilo que você come, as horas de sono que você tem, vão influenciar a sua vida espiritual e que eu não posso separar. É o que Paulo está dizendo aqui. Por que eu não posso separar? Porque eu sou precioso aos olhos do Senhor e é o Espírito que habita em mim. O Espírito Santo é que fala em mim. Esse é o propósito que Paulo está dizendo aqui. Nós glorificamos a Deus com o nosso corpo. Então, nós precisamos de Cristo, o Espírito Santo está em nós,
nós fomos comprados por Ele e nós glorificamos glorificamos a Cristo com o nosso corpo. Como eu tenho usado, como eu tenho feito. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho, como você avalia a sua vida? O todo dela. Vamos pensar numa vida de forma geral. Eu poderia perguntar, como você avalia a sua vida espiritual? É ruim? É boa? Ou é excelente? Como você avalia a sua vida física? Como você avalia a sua vida emocional? Agora, a pergunta é como você avalia a sua vida? É o todo. Porque eu posso dizer, não, espiritualmente eu tenho buscado, mas lembra, tudo será afetado. Fisicamente eu não estou me cuidando, lembra? Tudo vai ser afetado. Emocionalmente eu não tenho, eu preciso, lembra? Por isso que eu gosto de dizer que quando olhamos para a vida, devemos olhar como uma só. Física, emocional e espiritual. E eu quero concluir com essa ideia que eu gosto muito de São João, capítulo 10, verso 10, que a gente já usou inúmeras vezes aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A palavra originalmente dá a ideia de algo além do previsto, superando a expectativa, ultrapassando o limite esperado. E a pergunta que fica para nós agora, nesse primeiro programa de 2024, é o que faremos com a nossa vida neste ano? O que faremos com a vida? O que você fará com as suas emoções? O que você fará com a sua parte física? O que você fará com a espiritualidade? É difícil, né? Porque a gente quer ser didático e a gente já separa, né? Mas quando eu digo o que você fará com a vida, é o todo. E eu pergunto para você, você quer? E eu apelo ao seu coração, você quer cuidar da vida? Você quer colocar propósitos claros? Eu preciso estar com o Senhor. Mas estando com o Senhor, eu preciso cuidar do meu corpo. É o que Paulo diz, porque ele é o templo do Espírito Santo. E cuidar do corpo é cuidar com o que eu faço com ele, mas também é cuidar com o que eu faço com as minhas emoções. Você quer cuidar da sua vida? Você precisa dar tempo para você. Lembra? Eu preciso cuidar de mim para oferecer o melhor para aqueles que estão do meu lado. Pai do céu, ajude-nos em 2024 cuidarmos da nossa vida. Estarmos contigo, cuidarmos do nossa parte física, alimentação, sono. Cuidarmos das nossas emoções para que a gente seja uma bênção na vida das pessoas, na vida da nossa família. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nós nos encontraremos amanhã. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Vamos estudar juntos com a nossa instrutora bíblica virtual, Esperança. Até amanhã.